Que alegria estar com você em mais um Bíblia para a Igreja. Nós temos tido a alegria de estudar os encontros de Jesus, na expectativa de que todos nós, neste momento devocional, tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus. E hoje nós vamos estudar o encontro de Jesus com Zaqueu, que está lá em Lucas, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Este texto nos mostra o Senhor Jesus dirigindo-se a Jerusalém para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Mas nesse ínterim ele resolve passar na cidade de Jericó para salvar e curar a Bartimeu e também para salvar a Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura, e o texto nos diz que ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos são judeus vendidos para o Império Romano. O Império Romano quer cobrar impostos do povo de Deus. Então ele contrata alguns judeus e coloca soldados sob a autoridade deles, e cobra um valor estipulado. E tudo aquilo que o publicano vier a receber além disso fica para ele. Então os publicanos são considerados traidores da pátria. São ladrões de seus irmãos. Um publicano era proibido de entrar na sinagoga. E quando um publicano passava na rua, o outro judeu zeloso cuspia no chão. E muitas vezes publicanos eram amaldiçoados, corriam perigo e não eram aceitos no meio do povo de Deus. E onde Jesus passa, sempre uma multidão vai com ele. O texto nos diz que Zaqueu é o maioral dos publicanos. Eu costumo brincar que ele era o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó. Ele subiu, querido amigo e irmão, então numa figueira brava, num sicômoro, para ver Jesus de longe. E a palavra de Deus então diz que Jesus entra em Jericó e quando Zaqueu menos espera, Jesus olha para Zaqueu e se dirige a ele. E eu quero pensar com você aqui rapidamente, neste Bíblia para hoje, sobre algumas marcas deste encontro inusitado. As marcas de um encontro inusitado com Cristo. A primeira delas é a surpresa. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus de longe. Ele nunca tinha conversado com o Senhor Jesus, mas ele fica surpreso quando Jesus olha para ele e o chama pelo nome, revelando-se como o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. O encontro com Jesus, um encontro inusitado, nos enche de surpresa e perplexidade, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso nome, ele sabe quais são as nossas lutas, ele conhece as nossas angústias, ele sabe o que vai no mais profundo do nosso coração. Se você quer ter um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus, prepare-se para o inusitado, prepare-se para o inusual, prepare-se para a surpresa, prepare-se para a perplexidade, porque você vai ficar surpreso quando Jesus vier ao seu encontro e abençoar a sua vida e o seu coração. Mas ao olharmos para o texto, queridos amigos e irmãos, neste momento ele nos apresenta uma outra marca de um encontro inusitado. Além de surpresa, a outra marca é soberania. Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Zaqueu não pensa 2 vezes.
obedece o mandato. Jesus soberanamente vem ao encontro de Zaqueu, ordena a Zaqueu que desça da árvore e disse que vai entrar em sua casa. Preste atenção, não somos nós que marcamos o encontro com Deus. É o Senhor que determina o dia que Ele vem ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro e nos chama para Ele, Ele revela então a sua soberania. Nós por nós mesmos jamais buscaríamos ao Senhor. E se nós viemos a Ele, foi porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e soberanamente nos atraiu para que nós estivéssemos em sua presença. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós não teríamos a capacidade de escolher o Senhor porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, assim estávamos nós. Mas o nosso Senhor soberanamente nos amou, veio ao nosso encontro e deu a vida na cruz para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor. Mas o texto nos apresenta outra marca de um encontro inusitado. A primeira marca apresentada é a surpresa. A segunda é a soberania. Mas a terceira marca de um encontro inusitado é a satisfação. O texto nos diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Preste atenção, querido amigo e irmão, talvez você está triste. Talvez você está deprimido, talvez você pensa que a sua vida não faz sentido. Mas se o Filho de Deus vem ao seu encontro e mostra o quanto Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar, e dá a você a bênção do arrependimento, o perdão de pecados, a vida eterna e a paz com Deus, a alegria dos céus vai invadir o seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma, porque você ouvirá o Senhor dizer: eu te perdoo de todos os seus pecados, eu morri na cruz por você. Então você caminhará livre, leve e solto, porque você não tem dívida alguma no tribunal de Deus. A alegria de Deus encherá o seu coração, a paz de Deus encherá a sua vida. Me lembro de um cântico antigo que cantamos na igreja há muitas décadas que diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Venha para Jesus e a alegria dos céus vai invadir o seu coração e nunca ninguém jamais arrebatará você das mãos de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Uau! Que bênção é este encontro inusitado. Mas talvez você me pergunte: pastor, que outra marca tem este encontro inusitado? Além de surpresa, soberania e satisfação. O texto nos apresenta uma quarta marca de um encontro inusitado. E essa marca de um encontro inusitado é salvação. Jesus entrou na casa de Zaqueu, sentou-se na mesa. Ele é um publicano. A palavra nos ensina então que muitos publicanos e até prostitutas entram na casa de Zaqueu para ouvir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então senta na mesa enquanto come, compartilha e prega a palavra para eles. E então, meus queridos irmãos e irmãs, os fariseus religiosos estão na porta, questionando a autoridade de Jesus. Eles não sabem que são pecadores, se acham bons. Eles começam a dizer: como é que Jesus se junta com gente desse tipo? Como é que ele se reúne com essa laia, com essa classe de gente desclassificada? E então eles se acham bons, e Jesus já mostrou a eles inúmeras vezes que eles também são pecadores. Enquanto eles criticam o Senhor, Zaqueu, tocado pela mensagem, diz o seguinte: Senhor Jesus, eu agora vou pegar metade da minha fortuna e vou dar para os pobres. E depois disto, se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Preste atenção comigo, a lei do Antigo Testamento dizia que quando alguém roubasse o outro ou prejudicasse o outro, essa pessoa teria que pagar o valor daquilo que roubou ou prejudicou mais 20%. Aqui Zaqueu está dizendo que vai pagar 400% a mais, 4 vezes mais. Isso demonstra que o dinheiro deixou de ser o Deus de Zaqueu. Zaqueu era traidor da pátria, traidor do seu povo, porque amava o dinheiro mais do que a sua família, mais do que tudo, mais do que a Deus. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o ídolo, o Deus dinheiro, é desalojado.
Ele recebe de graça a salvação e confessa diante do Senhor: estou abrindo mão da metade da minha fortuna. Eu nunca vi ninguém fazer isso, nem os cristãos do dia de hoje. Estou pagando 400% a mais àqueles aos quais roubei. Zaqueu dilapidou a maioria do seu patrimônio num momento só, porque entendeu que a verdadeira alegria de um homem não pode estar no dinheiro que ele possui, mas pode estar sim no grande amor que ele recebeu por Cristo, que deu a vida na cruz para nos salvar. Diante de tal situação, o Senhor Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nessa casa. Esse homem também é filho da promessa, é filho de Abraão. E aí Jesus explica a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você se acha bom, não há esperança para você. Mas se você reconhece os seus pecados, eu quero lhe dizer que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar gente podre, gente pecadora, gente perdida, como você e como eu. Se você quer receber a bênção da salvação, reconheça hoje diante de Deus que você é pecador, que os seus pecados ofendem a santidade de Deus, e reconheça que Deus te amou e deu o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. E se você então crê nesse Filho amado que morreu por você e ressuscitou, se você crê que ele é o seu único Senhor e Salvador, se você crê que ele é o Filho de Deus, você terá a vida eterna, paz com Deus, será perdoado de todos os seus pecados, será habitado pelo Espírito Santo e viverá para sempre na presença de Jesus. Que Deus te visite com salvação no dia de hoje. Que Deus te dê a bênção de vivenciar as marcas de um encontro inusitado. Surpresa, soberania, satisfação e salvação. Que o Senhor te visite com a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém.